Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje na nossa segunda aula do nível Universo 1, desse caminho universo que vocês estão. Gente, e estamos falando, nossa primeira aula, falando sobre Big Bang, trazendo alguns conceitos que são novos para algumas pessoas e trazendo reflexões, inclusive para aqueles que já têm aquele conhecimento, tá? E vamos sempre estar pincelando alguns conhecimentos aqui no nosso nível 1, porque mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais, mas sempre deixando claro que vamos passar da maneira mais didática possível, porque nós não somos especialistas e nem vocês são alunos de astronomia avançada, mas são conceitos que são importantes que a pessoa tenha uma reflexão, um contato, porque a gente considera que sejam muito importantes para o próprio autoconhecimento, para a percepção do que é o universo e, no final, a gente nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o objetivo do curso, tá? Então não se assustem, mas vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre as escalas universais. Que normalmente a pessoa, quando fala do universo, pensa assim, menino, o universo é imenso. Só. Mas imenso de grandão, de um espaço, de você caminhar e não acabar de tão grande que é o universo. Tá? Isso é um parâmetro dentro de escalas, tá? E o que a gente vai aprender agora aqui são quais são essas escalas quando a gente pensar em universo. Então, uma escala, inicialmente, vamos começar no sentido oposto, ao invés de expandir, vamos diminuir, que é o universo micro. Tá? Olha essas imagens aí, esse primeiro animalzinho é o tartígrado. Quando você estuda sobre ele, você vê que isso é praticamente um extraterrestre invencível que mora aqui na Terra. Um animal ultra resistente. Olha aí as hélices de um DNA, o núcleo de uma célula. Ou seja, quando você vai diminuindo, vamos cada vez mais para um universo micro. E aí de uma célula, a gente vê aí embaixo da célula, essa é uma foto de uma cadeia orgânica, de uma molécula, uma foto registrada pela IBM. Mais ao lado um registro aí eletrônico de um átomo. E depois temos aí registros de partículas subatômicas, ou seja, você vai de todos os organismos e tudo que a gente considera menor do que o corpo humano, do que o homem, você vai diminuindo, vai para uma célula, vai diminuindo, mas vai chegar a um ponto que você talvez não encontre um final. E é isso aí, vai diminuindo até o infinito. Não, o elétron é a menor partícula que a gente consegue. Quando pensa que não, dentro do elétron tem mais coisa, dentro do próton tem mais coisa, dentro do nêutron tem mais coisa, enfim. O universo micro, gente, ele é infinito também, tá? É aquela coisa, imagina uma régua que vai do número 0 até mais infinito. Poxa, ir até infinito já é uma coisa assombrosa. Mas você pensar que entre 0 e 1, por exemplo, existem infinitos números, 0,01, 0,0001, ou seja, o infinito está aqui e ao mesmo tempo está lá. Ou seja, dá um nó na nossa mente, mas a gente vai falar bastante sobre infinito e sobre esses conceitos, tá? Mas por enquanto, vamos falar agora aqui, ó, sobre o universo micro. Então, sempre quando a gente pensar em universo, é uma coisa fantástica, de imensa, ela é imensa para fora e para dentro também, tá? O fora seria o universo macro. Então, toda a parte do universo com dimensões maiores que o corpo humano. Apareceu aí, por exemplo, ó, um corpo humano grandão, planeta, estrelas, sistemas solares, aí embaixo, aqui na direita, galáxia, conglomerado de galáxias, até o que a gente conhece como universo visível. Sabe? Um negócio monstruoso, é até difícil enxergar, ou seja, vai aumentando até o infinito. Então o universo é infinito para o micro, ele é infinito para o macro, ou seja, existem bordas até onde a gente consegue perceber ou mensurar, sei lá, mas a gente sabe que certamente tem mais coisa adiante. Então o universo ele é grande e ao mesmo tempo ele é infinitamente pequeno, tá? E falando sobre essas escalas, vamos chegar agora falando de pequeno, vamos falar um pouco sobre os modelos atômicos, que é a busca pela menor parte do universo, tá? Seria aquele menor partícula, o indivisível. Inicialmente, foi proposto que seria uma esfera, uma pequena bolinha indivisível, e esse seria o átomo, tá? Foi a primeira definição. E com os estudos da física, da ciência, da química, novos modelos foram atribuídos. Então, podemos ver nesse diagrama aí, em 1808, Dalton e sua bolinha invisível, aí veio o modelo de Thomson, que já parecia um pudim com partículas negativas e positivas, né? Nêutrons e elétrons ali incrustados. Depois veio o de Rutherford com suas órbitas de elétron no núcleo. Depois teve Bohr com os níveis de energia para cada
órbita, e até o modelo atual, que é um modelo onde a gente passa a não falar de elétrons orbitando, mas sim de nuvens orbitais, de nuvens de densidade de elétron. Ou seja, o elétron, essa partícula, a gente não consegue definir aonde ela está naquele momento. Eu vou ver agora onde está o elétron. A gente não consegue ver o elétron, não consegue ver onde ele está. Mas a gente consegue definir uma probabilidade de ele estar naquela região, tá? Naquele momento, definindo esses orbitais, tá? Essas regiões probabilísticas onde o elétron certamente está. E aí a gente passa a lidar com esse conhecimento atômico, a gente vê que ele vai sendo atualizado. E novas atualizações estão chegando, como por exemplo, o princípio da incerteza de Heisenberg é justamente o que definiu que é impossível determinar com precisão a posição e velocidade de um elétron no mesmo instante. Tá? Não dá. Não dá para você tirar uma foto para registrar. Naquele instante o elétron estava aqui, nessa coordenada XY com o tempo. Pá. Não dá para fazer. E daí vieram os modelos matemáticos que definiram a probabilidade. Peraí, eu não consigo ver naquele instante, mas eu posso mensurar que ele certamente vai estar nessa região. E aí vieram essas nuvens, esses orbitais, tá? Que foram definidos, quantificados por nível de energia, enfim, conceitos que a gente não vai entrar nesse momento. E outro é o princípio da dualidade da matéria, que é o seguinte, esse princípio coloca que o elétron apresenta uma característica dual, ou seja, comporta-se como matéria, como partícula, e como energia, como onda, sendo, portanto, uma partícula-onda. Esse princípio gerou, inclusive, muita polêmica no meio filosófico, na matéria quântico, porque hoje tudo é quântico, coaching quântico e tal, e se prende muito a esse princípio. Mas a gente vai analisar esse princípio com um pouco mais de carinho, porque nem tudo que colocam é, de fato, realmente, e veio desses experimentos, do dupla fenda, aquela coisa toda. Mas o que a gente pode ver é o seguinte, que a ciência já está começando a lidar com o núcleo de partículas do átomo, desse modelo da menor parte do universo, sendo que o que está em sua órbita, os elétrons, ele possui uma característica que ora se comporta como partícula, mas tem hora que ele se comporta como se fossem ondas. Então a gente está vendo que o próprio conceito do que sejam elétrons, e inclusive do que seja matéria, está começando a mudar. E isso é muito interessante, a gente vai abordar bem. Mas a princípio que a gente precisa ver que o modelo atômico ele sofre diversas atualizações, e o nosso modelo atual é de um núcleo constituído de prótons e nêutrons, sendo que prótons e nêutrons são constituídos de partículas subatômicas, aí tem quarks, neutrinos, tal, aí tem uma porrada de partículas que vão compondo, e a sua eletrosfera, onde existem os seus elétrons distribuídos em orbitais, que são nuvens de densidade de probabilidade de eles estarem, tá? Dentro desse espaço todo. Então esse é o nosso modelo atômico atual. Outra característica falando de escala universal, né? Falamos do universo macro, micro, dentro do micro lá, sobre a proposta atual do que seja o modelo atômico. E uma característica que eu acho muito interessante também é que do micro ao macro, gente, tudo está girando. Em alguma perspectiva, tudo está girando. Existe o spin do elétron, o giro, aí você pode ver um redemoinho, um furacão, o próprio planeta, sistema solar, galáxias. Em uma perspectiva, tudo está girando. E esse giro, esse torque, como vamos falar mais para frente, é muito interessante, que leva ao questionamento: por que tudo gira? E esse porquê tudo gira vai levar ao novo modelo do universo em si, tá? Mas não vamos agora ainda querer entender. Mas é só uma observação. Realmente, tudo que você observar... Rodrigo, eu não estou girando. Não. Em relação ao planeta, você não está girando. Você está em repouso. Eu estou aqui, ó, parado. Mas em relação ao Sol, eu estou girando. Se você está lá no Sol me olhando, eu estou em cima do planeta Terra, ó, rodando. Meio que num movimento espiralado, mas eu estou girando. Então, quando a gente vai expandindo nossa perspectiva, vamos vendo que aquilo que em tese está em repouso é sempre o referencial, mas tudo gira. E tudo para você está girando em alguma perspectiva, exceto você mesmo. Eu acho que a única coisa para o seu universo, para a sua perspectiva, a única coisa que não gira é você mesmo, tá? Mas isso aí a gente vai
também conversar bastante, de uma maneira até mais filosófica. Semelhança. Então, dentro desse modelo de escalas, o que é que a gente observa? Que existem semelhanças, observações essas que levaram os cientistas a proporem teorias unificadas da física, tá? Então, por exemplo, embaixo aí na esquerda, em cima você vê uma aglomeração de neurônios celular do lado do universo visível, estrutura parecida, uma divisão aí de uma célula com uma explosão estelar, uma dinâmica semelhante, né? A íris de um olho e uma nebulosa, olha como são parecidos. Olha o movimento de uma galáxia chegando, seguindo uma geometria que a gente vai conversar também, um movimento de um grande furacão, uma tormenta aqui na Terra, que se assemelha a uma dinâmica, uma geometria de um caracol ou de um pequeno aí um galinho, um arbusto. Ou seja, a gente pode olhar agora aqui para essa foto aqui na direita, um modelo dentro de uma célula, do próprio universo, uma visão de longe de uma cidade, ou até um diagrama aí do que seriam as conexões de uma internet. Independente da escala, que varia aí ao infinito, nós podemos observar uma grande presença de padrões, tá? Padrões, comportamentos, ou seja, existe certamente uma dinâmica para que esses padrões existam, para que eles apareçam independente do nível, independente da escala. E é sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? E, falando de escala, fomos ao microátomo. Dentro de uma escala grande do universo, o que seria uma coisa monstruosa, o que seria uma das coisas mais fascinantes de todos os estudos que eu acho? É o buraco negro. O que seria o buraco negro? O buraco negro seria um astro de uma densidade absurda, muito proveniente, falam supostamente surgem a partir de grandes explosões de grandes estrelas, quasares, enfim, e onde seria um astro com a gravidade tão alta que nem a luz escapa à sua atração gravitacional dentro daquele raio que a gente vai falar que raio é esse. Então, essas ilustrações, porque a gente nunca conseguiu enxergar um buraco negro ainda, nesse ano de 2018, novas sondas, novos telescópios que foram enviados, eles estão pretendendo tentar registrar a primeira imagem de buraco negro, mas até então a gente nunca enxergou. Mas o comportamento de astros em suas órbitas e modelos físicos, a gente pode chegar a esses diagramas aí embaixo, tá? Onde seria um verdadeiro, imagina naquela rede espaço-tempo, um verdadeiro buraco, um rasgo, tá? Onde hoje a ciência acadêmica coloca, onde existe a grande possibilidade, como o filme Interestelar colocou, de toda informação que entra em um buraco negro termina indo para uma outra dimensão. É como se fossem elos aí entre diversas redes espaço-tempo. Mas é uma coisa fascinante, gente, é uma coisa incrível e que ainda é cheia de interrogações para a humanidade. O desenho que tem ali embaixo também, existe a teoria de que buracos negros geram caminhos diferentes dessa malha espaço-tempo. Imagina que se tivesse uma malha espaço-tempo em curva, onde para você ir do ponto A até o ponto B, você teria que percorrer toda aquela curva. E existe uma teoria onde se você conseguir entrar em um buraco de minhoca, assim chamado, em um buraco negro, você conseguiria um atalho nesse espaço-tempo, nessa rede, para chegar de um ponto A a um ponto B, ao invés de levar milhares de anos na velocidade da luz, chegaria em minutos, segundos. Enfim, é uma coisa surpreendente, uma viagem realmente muito, muito complexa. E o buraco negro é uma região da malha espaço-tempo com gigantesca gravidade que não deixa nem a luz escapar, como a gente colocou. E quando a gente estuda o buraco negro, a gente fala muito sobre horizonte de eventos. Qual é o horizonte de eventos? É a região do buraco negro na qual não se pode mais voltar. Chegou naquela região, a partir dali nada consegue, tem forças para sair. Né? Você chegar com uma nave naquela região, já era. Você vai cair, você vai entrar no buraco negro. Tá? Então ali é o horizonte. Antes do horizonte, né, ali tendendo quase ao horizonte, você ainda consegue escapar. Então esse é o horizonte de eventos. E singularidade seria o coração, o núcleo do buraco negro, região onde o espaço-tempo deixam de existir. Questão complexa, como eu falei, a própria ciência ainda não consegue compreender em sua totalidade que seja o buraco negro, a gente só sabe que eles existem. Tá? Mas por que estamos pincelando
esses conceitos aqui na primeira aula. Buraco negro, falamos de átomo, falamos de micro, macro. Isso tudo tem um propósito, porque a gente vai começar a lidar buraco negro de outra forma, em escalas diferentes, átomos de uma forma diferente. Então é só para vocês se familiarizarem com esses conceitos, tá? Mas estou colocando aqui dentro da nossa, dentro do movimento científico atual, esses conceitos por enquanto, tá bom? E Evento Horizonte, a fronteira final. Gente, recomendo muito o filme Interestelar, porque ele aborda de uma maneira bem curiosa e diferente esse conceito de buraco negro. Antes aquela coisa que tudo era esmagado e entrou e acabou, e não tem volta. O filme Interestelar propõe uma nova realidade, tá? Onde o buraco negro não necessariamente seria um astro, um núcleo super denso que atraria a matéria e a informação para ali, e sim uma passagem, um caminho. E por que eu coloquei essa imagem do Sol e essas manchas solares, tá? Nós vamos ver algumas teorias que colocam que o buraco negro, em tudo existiria um buraco negro. No centro da galáxia, a ciência acadêmica coloca que existe um supermassivo buraco negro. Então, quase tudo está girando em torno de um buraco negro. E, talvez, dentro das próprias estruturas fundamentais, atômicas ou estelares, enfim, possam existir buracos negros. E uma mancha solar seria o quê? Um buraco de minhoca, seria uma passagem diretamente para a singularidade, aquele coração de um buraco negro. Isso a gente vai falar com mais detalhe depois. Mas o evento horizonte, de uma maneira até filosófica, é aquele ponto que dali para frente você não é mais o mesmo, você não consegue voltar, não consegue regredir. Por exemplo, é aquele aprendizado moral, é aquele conhecimento que, uma vez adquirido, você passa a ser o que você era mais aquilo, você não consegue se desfazer. É que nem aquela coisa que você vê na internet e fala assim, pô, eu queria desver isso, mas eu vi, já era. E é mais ou menos por aí. Então, gente, obrigado mais uma vez aí pela atenção da nossa segunda aula desse Caminho Universo. Hoje foi pincelando a questão da escala, então estamos vendo que o universo é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Ele é imensamente grande, imensamente pequeno, infinito em todas as suas grandezas. Poderíamos falar também, mas não quis pincelar agora, sobre velocidade, né? Ao invés de falar de tempo, também podemos falar de velocidade, mas a gente vai colocar sobre isso. O que é velocidade? Existem coisas muito lentas e coisas muito rápidas. Então, infinitas velocidades geram infinitos universos de percepção. Mas a gente vai complicando ao decorrer do tempo para que a coisa seja mais didática possível. Então é isso aí. Vamos aí agora para a próxima aula. Espero vocês lá, tá bom? Estamos só aquecendo, viu, galera? Um abraço. Tchau, tchau.